A nossa revisão sistemática já está bem avançada e hoje nós vamos falar sobre o sétimo passo fundamental, que é a coleta de dados. Dessa etapa depende toda a análise dos dados e a conclusão do trabalho e, portanto, não deixe de ver esse vídeo até o final para não perder nada. Seja muito bem-vindo, pois você está aqui no canal Pesquise. A coleta ou extração de dados em uma revisão sistemática permite sintetizar as informações relevantes dos estudos incluídos. Essa extração é realizada através de uma ficha ou formulário padrão elaborado previamente, com o objetivo de incluir as principais informações dos estudos. Os formulários de extração de dados devem ser adaptados para cada revisão sistemática e também a sua pergunta-chave. Da mesma maneira, cada revisão sistemática requer a individualização da extração dos dados para o assunto de interesse. A natureza dos dados extraídos dependerá então do tipo de pergunta da revisão sistemática e dos tipos de estudos incluídos. O formulário de coleta de dados pode ser considerado uma ponte entre os dados apresentados nos estudos primários incluídos e o que é relatado pelos revisores da revisão sistemática. Os dados coletados podem apresentar informações gerais, como o título do artigo, autores, ano de publicação, desenho do estudo e país de origem. Pode apresentar também características dos participantes, como, por exemplo, idade e sexo. Características e metodologias utilizadas nos estudos, como objetivos do estudo, técnicas de randomização e etc. Deve apresentar também qual é a intervenção e o controle avaliados. Os resultados podem mostrar testes estatísticos, ferramentas de medição, tempo de segmento, número de pacientes alocados e incluídos na análise final, razão de chance, intervalo de confiança e etc. Além, é claro, de informações descritivas individuais de cada trabalho, de acordo com a sua necessidade particular. Assim, várias listas ou formulários foram publicados por instituições acadêmicas e grupos privados, como o Centro de Medicina Baseada em Evidências e a Cochrane Collaboration, por exemplo. No entanto, você deve encontrar um método que se adeque melhor ao estilo da sua revisão sistemática, tipo de pesquisas incluídas e resultado do seu interesse. Logo, a melhor maneira de saber quais dados você deve extrair dos seus estudos incluídos é ler outras revisões sistemáticas de natureza semelhante, para se basear ao criar o seu formulário de extração de dados. Essa fase de extração é realizada por dois revisores, que trabalham de maneira independente. Nesse caso também, quando houver alguma discrepância nos dados coletados, pode ser resolvida por um terceiro revisor ou uma reunião de consenso entre os dois revisores para se chegar a um acordo final. Os dados quantitativos são necessários para a elaboração de uma meta-análise. Portanto, sempre que existirem, esses deverão ser extraídos de cada estudo primário da revisão sistemática, sendo então inseridos na sua planilha de extração de dados. Na seção de resultados, é indispensável acrescentar uma tabela com todos os dados coletados dos estudos incluídos na sua revisão sistemática. Essas informações permitirão a comparação das variáveis entre os estudos, auxiliando assim a interpretação crítica e validação externa dos resultados do seu trabalho. Mas sempre eu escuto uma pergunta recorrente, como o que fazer se algum dado for considerado ausente entre os estudos incluídos? Nesses casos, recomenda-se que os autores da revisão sistemática contatem os pesquisadores originais dos estudos primários para solicitar essas informações, para que possam ser inseridas na revisão sistemática final. Caso os autores dos dados primários não sejam contactados, é possível considerar somente os dados que foram efetivamente publicados nesses estudos primários. Essa
é uma solução também bastante adotada em casos de ausência de dados e não fere nenhum princípio metodológico das revisões sistemáticas, desde que, nesses casos, seja descrita essa decisão na seção de material e métodos do artigo de revisão sistemática. Mas e aí? Ficou interessado no assunto? Quer se aprofundar mais nele? Se quiser, encontre mais detalhes em nosso livro Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia. Após a publicação do vídeo contendo o 10º passo fundamental, faremos um sorteio desse livro entre os inscritos no canal Pesquise e em nossas redes sociais. Eu, se fosse você, não ficaria de fora dessa. Legal, amigo do canal Pesquise, é sempre muito bom ter você aqui conosco. Então, mais uma vez, se gostou desse vídeo em específico, dê um like aqui embaixo, não deixe de se inscrever aqui no canal Pesquise e compartilhe esse vídeo com um amigo que possa se interessar pelo assunto. A gente vai se ver em breve no 8º passo fundamental, mas até lá, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.